Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal, onde eu trago para você conteúdos a respeito de tratamentos em linhas faciais. E nesse vídeo eu vou te falar o porquê você gasta tanta toxina botulínica nas suas aplicações e não está vendo o resultado. Eu me chamo Ana Corso, sou mentora no tratamento de linhas faciais e eu ajudo você, profissional da saúde, a se tornar uma expert reconhecida e faturar acima de R$10.000 por mês com esse tipo de procedimento. Bom, existem vários fatores relacionados à questão de gastar muita toxina botulínica e não ter resultado nas aplicações. Vamos começar falando a respeito do planejamento estratégico. Quando você faz uma aplicação de toxina botulínica, é imprescindível que você faça todo um planejamento para essa aplicação. E esse planejamento envolve você avaliar a face da sua paciente como um todo, entendendo quais são os vetores de força dos músculos, qual a força que esses músculos exercem, o padrão de contração desses músculos, para que através disso você já tenha uma noção de como funciona a mímica facial da sua paciente e saiba exatamente em quais pontos você precisa aplicar toxina para que essa aplicação surta o efeito desejado. Então, para isso, você precisa entender muito bem sobre a anatomia. Você precisa entender exatamente aonde cada músculo está posicionado para que você saiba quais os pontos de aplicação em cada um desses músculos. Outro fator que é super importante é a questão da dosagem. Muitos profissionais têm medo de aplicar a dosagem correta, achando que vão ter algum tipo de intercorrência pela quantidade de toxina que está sendo aplicada. Porém, cada músculo precisa de uma dosagem para que a toxina consiga fazer o efeito naquele músculo em questão. Se você utiliza uma dosagem muito baixa de toxina, o músculo não vai parar por total a sua contração e você ainda vai ter movimento de contração a hora que a paciente voltar para o retorno. Dessa forma, você vai precisar aplicar doses de reforço no retorno da sua paciente. E é nesse momento, através dessas doses de reforço que você precisa aplicar, que você acaba gastando muita toxina e acaba não entregando o resultado que a sua paciente deseja receber e que você, profissional, também quer entregar. Então, para solucionar esse problema, você precisa fazer esse planejamento estratégico muito bem feito, entender quais são os pontos exatos para aplicar a toxina e também utilizar a dosagem ideal para cada músculo. Lembre-se sempre que não existe uma receita de bolo que você pode utilizar. Por exemplo, para o músculo frontal, eu sempre vou utilizar 2 unidades por ponto. Isso não funciona. Esse planejamento estratégico que eu estou falando, ele serve para isso, para você entender qual é a força do músculo da paciente em questão e através disso você conseguir identificar qual a dosagem de toxina que precisa ser aplicada nesse músculo em particular, para que você consiga fazer com que ele pare de contrair e, consequentemente, você entregue o melhor resultado. Então, não tenha medo, busque conhecer a anatomia, busque entender qual dosagem de toxina você precisa aplicar em cada um dos músculos e não economize produto, tá? Nunca economize produto na hora da sua aplicação. Não trabalhe com limite de unidades. Ah, não, a minha aplicação de terço superior eu uso 50 unidades. Não dá certo. Tem pacientes que você pode até usar 50 unidades, mas a maioria você vai usar de 60 para cima, né? Uma média de 60 a 80 unidades por paciente para você entregar realmente um resultado significativo. Então, olhe todos esses fatores da sua aplicação e entenda em qual deles você está pecando para que você possa ajustar, diminuir a sua dosagem de toxina geral do procedimento, já aplicar tudo numa vez só, entregar o resultado nessa primeira aplicação e não ficar gastando toxina lá na dose de reforço. Eu já vi muita profissional que aplica 60, 70 unidades na primeira aplicação
e quando a paciente volta para o retorno ainda precisa aplicar mais 30, 40. Isso porque os pontos de aplicação podem estar incorretos, profundidade de aplicação incorreta e também a dosagem de toxina incorreta para cada um desses pontos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou e quer aprender mais sobre o tratamento em linhas faciais, já se inscreve aqui nesse canal e também me segue lá no Instagram, @DRAAnaCors.